pós-graduação em música na Universidade Federal da Bahia. Estou aqui para compartilhar com vocês no 11º Congresso Internacional da Abrapem, a Associação Brasileira de Performance Musical, um pouco da minha pesquisa que venho realizando aqui no meu doutorado em música. Bom, sou aluno orientando do professor doutor Joel Barbosa. E o tema escolhido em minha pesquisa é o aquecimento e os estudos técnicos preparatórios para clarinetistas, uma pesquisa de multicasos em andamento. Temos aqui então a problematização, que até o presente momento foi encontrada uma preexistência relacionada à dificuldade na conceituação e delimitação dos referidos temas. Por exemplo, até onde o aquecimento deixa de ser um aquecimento e é tratado como um exercício técnico. Portanto, apresentarei de forma sucinta a diversidade de abordagens referente ao aquecimento e trazer uma delimitação que acredito estar mais de acordo com o que será proposto em minha pesquisa. Garbosa diz que o aquecimento seria um momento de preparação da técnica e do corpo do clarinetista. O autor define como uma sessão anterior à prática do instrumento, onde o músico trabalha os fundamentos da execução musical, podendo aquecer tanto o seu corpo quanto o seu instrumento, através de exercícios específicos, como o da sonoridade e o da articulação. Porém, Santos diz que, abre aspas, é importante deixar claro que diversos autores denominam como aquecimento as atividades de preparação realizadas no início de uma sessão de prática individual ou de um ensaio, fecha aspas. Dito isso, então, o que eu proponho como substituição ao termo aquecimento, Como o próprio nome diz, o ETPD, Exercício Técnico Preparatório Diário. Mas o que seria um ETPD? Como o próprio nome diz, seria um exercício, um compilado de exercícios, onde os clarinetistas poderão utilizar, de acordo com a sua necessidade, naquele momento ali, o primeiro contato com o instrumento, aqueles exercícios que venham realmente a prepará-lo. Por exemplo, eu cito em meu trabalho alguns, como os das notas longas, escalas e arpejos, exercícios de articulação, de flexibilidade e de sonoridade. Como o tempo é curto, vou passar então para a metodologia. Minha pesquisa é um estudo de multicasos baseado em um método quase experimental. Farei uso dos procedimentos como questionário, entrevista, formulários e diário de campo. E os materiais para a coleta de dados serão o concerto número 1 do Luiz Spohr e o concerto do Nielsen para clarineta. Estante, partitura, afinador, metrônomo, aparelho celular iPhone X e um microfone estéreo da marca Zoom modelo IQ7. A metodologia está disposta em 3 fases e irei ter a colaboração de 6 músicos clarinetistas, E onde farei aí 2 grupos com eles. O primeiro grupo seria o grupo A e o grupo B, Todos eles irão, durante esses 7 dias, que seria a primeira fase, realizar, antes de qualquer coisa, responder um questionário, O grupo A vai tocar o concerto do Nielsen, do compasso 50 a 68, e o grupo B, o concerto do Luiz Spohr, do compasso 23 ao 40. Durante esses 7 dias de preparação, todos eles irão responder um diário de campo e um formulário qualitativamente após essas gravações, no último dia. A segunda fase, iniciarei com ambos os grupos uma oficina sobre a utilização do ETPD, onde explicarei todas as subtécnicas de cada exercício desse que irei propor, como as notas longas, enfim, já foi falado. E a terceira fase nada menos é que a primeira fase, só que invertemos aí, quem tocava o Nielsen passa a tocar o Spohr e quem tocava o Spohr passa a tocar o Nielsen, E tem o diário de campo, o formulário, mas ao término dos 7 dias farei uma entrevista não estruturada com cada um deles. Abaixo trouxe aí um quadro demonstrando a quantidade de fases, das gravações, dos formulários, do diário de campo e das entrevistas. E para finalizar, trouxe um pequeno texto escrito que foi apresentado ao colegiado do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal da Bahia no dia 18 de novembro de 2022 como parte do meu estágio supervisionado, onde o aluno trouxe uma reflexão sobre pequenos exercícios onde pude, a partir disso, buscar sobre essa temática para a minha pesquisa.
e aqui as referências que utilizei para a elaboração desse artigo. Muito obrigado. Olá, eu sou Amarildo Nascimento, trompetista da Orquestra Sinfônica da USP e aluno de mestrado em música na Escola de Comunicações e Artes, sob orientação do professor Dr. Fábio Cury. Aqui então vou apresentar para vocês o artigo que nós fizemos juntos, o professor, meu orientador, Fábio Cury, e eu. É um artigo que ele é parte da minha dissertação. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. O artigo ele leva esse título: Estratégias de aprendizagem e sugestões interpretativas para os excertos orquestrais para trompete do quarto movimento da Baquianas Brasileiras número 4, de Heitor Villa-Lobos. Então, como eu disse anteriormente, autoria do professor Dr. Fábio Cury e minha. Então, esse artigo ele é parte da minha dissertação, porque na dissertação eu estou tratando de todas as baquianas que utilizam o trompete. No caso, as baquianas 3, 4, 7 e 8. Esse artigo ele está dividido em duas sessões. A primeira sessão, então, a gente traz estratégias de aprendizagem. E na segunda sessão, nós apresentamos as estratégias de aprendizagem aplicada ao quarto movimento, dança miudinho. Por que apenas o quarto movimento? Devido à delimitação de caracteres e páginas, então foi possível apenas tratarmos com um pouquinho mais de profundidade do quarto movimento. Estratégias de aprendizagem. Neste caso aqui, a estratégia de aprendizagem ela tem como ponto principal o artigo de um grande professor dinamarquês chamado Christian Stinster, que também é trompetista, um grande pesquisador nessa área de prática mental. Então, ele junto com uma equipe de neurocientistas da Dinamarca, desenvolveram um artigo chamado Imagine, Sing, Play, Combine Mental, Vocal and Physical Practice Improve Musical Performance. Então, este artigo foi o nosso ponto central para que tratássemos das estratégias de aprendizagem para os excertos do quarto movimento da Baquiana 4. Nessa estratégia de aprendizagem que ele apresenta no artigo, ele traz então 4 estratégias da prática prescrita, e são prática física, imagem mental, vocalização com uso opcional de solfejo e a combinação dessas 3 primeiras. Sendo que também pode-se ter uma variação para a prática 1, solfejo, prática 2, imagem mental, prática 3, fluxo de ar com imagem mental e a prática 4, combinado às 3 anteriores. Então, essa seria a estratégia de aprendizagem que estamos trazendo aqui para os excertos do quarto movimento da Baquiana 4. E aí, na seção 2, a gente traz a estratégia de aprendizagem aplicada ao quarto movimento da Baquiana 4. Como eu já mencionei anteriormente, foi escolhido apenas o quarto movimento devido à delimitação de caracteres e páginas aqui para o artigo, né? Então, a gente apresenta, né, os principais excertos desse quarto movimento. Foi desenvolvido, ou foram desenvolvidos, exercícios preparatórios para estes excertos. E, além disso, também apresentamos sugestões de interpretação dos excertos. Então é isso, este é o trabalho. Estaremos à disposição para responder eventuais perguntas e esclarecer eventuais dúvidas. Muito obrigado
Grande abraço. Olá a todos, me chamo Guilherme Bosa, sou aluno do programa de pós-graduação em música da Universidade de Brasília, orientando o professor Ricardo Dourado Freire. Vou abordar sobre o artigo A Importância dos Ajustes de Afinação dos Harmônicos Comuns durante a performance musical do clarinetista, de autoria minha e do professor Ricardo. No momento da performance musical, é comum que os músicos que tocam instrumentos não temperados façam ajustes individuais na afinação a fim de construírem uma musicalidade em conjunto. Tal musicalidade também pode ter como um dos focos principais os ajustes do timbre coletivo, fazendo com que a afinação seja um fator relevante na configuração da sonoridade de um grupo ou diferentes formações. O timbre inicia seu processo de caracterização do som desde a produção, explicado por meio da acústica musical, e se propaga em um meio, e se finda por meio do processo psicoacústico. Essa identidade sonora se dá pelo equilíbrio entre as diferentes configurações dos harmônicos que compõem um som complexo. A relação da afinação vai além da concepção de afinação entre duas frequências fundamentais, chamadas de F1, e envolve ainda a estrutura de séries harmônicas entre duas ou mais notas executadas simultaneamente. Os ajustes das notas das séries harmônicas comuns entre duas ou mais estruturas com sons fundamentais diferentes, ou frequências fundamentais diferentes, por exemplo, possibilitam um timbre conjunto rico em harmônicos, ressaltando as frequências dos harmônicos superiores comuns entre as duas ou mais diferentes estruturas. A afinação torna-se uma ferramenta básica na composição do timbre entre dois ou mais sons. A altura, a intensidade e o timbre são importantes parâmetros utilizados pelos músicos segundo os teóricos Howard e Angus, e apesar de serem descritos como contextos objetivos por descrições físicas, tais teóricos ainda abordam as questões subjetivas descritas como a qualidade do som, atribuindo ainda adjetivos para descrever essas qualidades. A construção do timbre coletivo vai além das questões puramente físicas, envolvendo também as modificações na emissão do som do clarinetista por meio de suas sensações advindas do feedback psicoacústico. E a proposta de um exercício a duas vozes busca trabalhar a sensibilidade da percepção musical do clarinetista, a fim de construir um timbre conjunto durante a performance musical por meio da modificação das afinações das ondas que compõem um som complexo. Os ajustes da afinação entre duas notas é fundamentalmente importante para o ajuste dos harmônicos comuns em estruturas de dois ou mais sons e, consequentemente, para a anulação de batimentos de desafinação em notas de estruturas superiores, e não somente na afinação de duas frequências fundamentais. A discussão foi produzida a partir de referenciais bibliográficos de acordo com Macedo, a pesquisa bibliográfica descrita pela busca de informações bibliográficas, seleção de documentos que se relacionam com o problema de pesquisa e o respectivo fichamento das referências para que sejam posteriormente utilizados. Ao abordarmos sobre a temática de timbre e sua relação comportamental entre a equalização de uma frequência fundamental e seus harmônicos superiores, F2, F3, F4, etc., faz-se necessário entendermos as características do que podemos chamar de som puro. Um som puro, representado também por uma vibração denominada harmônica ou pura, é definido pelos valores de três parâmetros distintos: período, fase e amplitude. Sons complexos são construídos a partir da soma de seus sons ou frequências fundamentais com seus sons complementares ou frequências harmônicas, podendo cada um desses sons ter volumes ou amplitudes diferentes, equalizando os sons e formando assim um dos parâmetros qualitativos do som, o timbre. Os harmônicos comuns são estruturas entre dois sons de frequências fundamentais, de diferentes alturas. Dentro de suas estruturas de sons complexos, possuem alguns harmônicos em comum. Contudo, dependendo do contexto da afinação utilizada ou da posição da nota dentro de uma estrutura intervalar distinta, podem ter diferenças entre as afinações de duas frequências de mesmo nome, necessitando de ajustes durante a performance musical. O exercício proposto busca ilustrar a utilização de duas notas de frequências ou alturas diferentes, a fim de possibilitar aos músicos um ajuste fino de afinação em cada um dos intervalos para que não haja batimentos das frequências com sensações de desafinação. O ajuste de afinação entre duas notas e seus harmônicos comuns possibilita um enriquecimento sonoro e uma sensação de estabilidade dentro da performance clarinetística. A construção do exercício visa colocar em evidência os harmônicos comuns entre duas notas e fazer com que os músicos possam refletir sobre as diferentes possibilidades de ajustes orgânicos para a afinação das frequências comuns de um som complexo, a fim de anular os batimentos de desafinação dos harmônicos comuns. A afinação é um fator relevante para o músico durante a performance musical, e com isso só é possível existir afinação se existir a comparação de ao menos dois sons. O equilíbrio ou ajuste de afinação advém da possibilidade de ajuste entre os sons para que não haja sensação de batimentos ou surgimento de dissonâncias que não deveriam existir dentro de uma performance musical. A construção do timbre coletivo por meio da afinação dos harmônicos comuns torna-se dentro do contexto performático algo natural, resultando em uma experiência musical ímpar com um maior leque de possibilidades escolhido pelos músicos para um equilíbrio sonoro durante suas performances. A projeção, o volume do som coletivo e a riqueza dos harmônicos possibilitam aos músicos a terem uma experiência performática ímpar, juntamente com pessoas que participam passivamente de um cenário performático musical. A consciência de construção de um cenário timbrístico coletivo une os músicos em prol de uma musicalidade específica construída conjuntamente. Essas são as referências utilizadas e agradeço pela oportunidade. Até mais.